dia, irmão. Vamos passar de um período para outro. A gente fala ano novo, a gente olha para cima, o sol mesmo, depois a boa noite mesmo, chuva do mesmo jeito. As notícias parece que não mudam muito, mas nós garantimos que é ano novo. Então, certeza que nós estamos em 2015. O judeu não tem. Eu acho que está em outra data. É o Provérbio 16, grande Bíblia. Achei. Vamos ler aqui no Provérbio 16, versículo 9. Lembrando que ele começa. Quem está aí? A Cristina está aí? Cristina Vieira? Não? Eu sei que fosse na frente do regimento. Já apresentaram a visita? Já. Tem gente que eu não estou pensando. Esse capítulo 16, ele começa dizendo sobre as inclinações do coração do homem. É um versículo bem assim, intimista. É um capítulo que começa pensando na alma. Então esse é um capítulo que está pensando na alma, da onde começa a acontecer as coisas. Mas eu queria ler para a mensagem de hoje o capítulo 16, versículo 9. Vamos ler o versículo 9, que diz assim. Eu não sei, se você tiver uma versão assim muito interessante, você pode ler e vai ajudar. Aqui nessa Bíblia diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. Quem tiver uma versão que ache que seja diferente, poderá ler. Traçar os caminhos. Alguém tem alguma versão diferente? Não? Parece que não tem muita diferença, né? Mas existe. Muito bem. Então vamos fazer uma oração. Vou convidar hoje para fazer uma oração aqui, para nós fazermos a abertura do trabalho. Vamos ver. Você não é? Da Fernanda, Maria Clara. Eu? Parece que ela é mais conhecida que você, né? Sempre é, né? Sempre é, né? Isso é bom, né? Mas você é o Julinho? Tiago. Pai, obrigado por esse tempo juntos, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Abre nossos corações para poder entender a sua palavra nessa manhã, Senhor. Rogamos que nos abençoe conforme a tua vontade, Pai. Oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. Agora eu não posso mais esquecer o seu nome. Primeiro meu sobrinho, meu neto, chama Tiago. Mas eu lembro. Como é que chamava teu pai? Isaías. Eu nunca mais vi Isaías. Onde anda Isaías? Não, meu avô chama Isaías. Meu pai morreu faz muito tempo. E o Isaías? Meu avô? Meu avô está na casa dele agora, está na igreja do Paulinho. Ah, tá. Porque então ele não era o pai da Madalena, não, né? Não. O pai da Maria. Ah, tá bom. Então, capítulo 16. Vamos ver aqui como nós podemos introduzir para que vocês possam ir guardando o conteúdo da mensagem, entender toda a mensagem. O tema, você pode ter vários nomes para esse trabalho. Pode ser o detalhe de uma pintura, que você vai fazer planos. Ele tem muitos detalhes, assim como a pintura tem muitos detalhes. Detalhes são coisas importantes em todos os planos. Um plano você não faz e deixa os detalhes correr à vontade, ou acontecer de forma muito aleatória. Você tem que cuidar dos detalhes. E outra coisa que está lá, que é na questão do tema, nós vamos pensar e meditar na questão do coração, do plano
e da direção, que é o que fala no provérbio, e o que todos nós fazemos. Nós somos assim, nós existimos assim, nós somos assim. As coisas que não voltam, por isso que é importante o plano, a palavra falada, a flecha lançada, o tempo que passa, uma oportunidade que se perde, essas coisas não voltam. Bem, e se você não tomar providência, se você não tiver plano, acabou, né? O líder precisa estar atento na questão do plano. Se o diabo estiver no detalhe, às vezes o diabo talvez cuide mais do detalhe do que das coisas mais que aparecem mais. O detalhe aparece mesmo, mas o diabo pode trabalhar exatamente no detalhe. E se ele estiver no detalhe, corre um risco. E ele pode atrapalhar muito. E pode estar ganhando, porque se ele está no detalhe, pode estar ganhando. Então precisamos cuidar do plano como um todo. O plano da nossa vida. Nós estamos no começo de um período. E nós geralmente pensamos muito na questão de fazer um plano quando começa o ano. Não, todo mundo não pensa isso, não é verdade? Quem é que não pensa? Todos pensamos em elaborar um plano. Às vezes pensamos assim, não, eu não faço um plano. Mas depois você termina fazendo. E se você não pensa em fazer, você termina fazendo mal feito, porque não pensou em fazer. Mas quando você pensa em fazer um plano, você termina fazendo ele melhor. Se você pensa assim, para que isso? Deus cuida de tudo. Aí você deixa, não faz nenhum plano, você fica à deriva. Um barco que está ali no porto, não sai, ou então ele solta a corda sozinho e vai sendo levado pelas águas. Tem mais alguma coisa? Aqui são salmos que falam da iluminação dos caminhos. Aqui fala assim, a palavra é lâmpada que ilumina os passos. Onde diz os provérbios a questão dos passos? É a palavra de Deus. Às vezes nós usamos a escritura assim. Nós lemos e aguardamos a iluminação para nossos passos. Como nós não podemos pegar os textos e abrir aleatoriamente e olhar e achar que vai iluminar os passos, aí os protestantes criaram a caixinha da promessa. Quem já ouviu falar? Só tem coisa boa naquela caixinha de promessa. Então, não é tão interessante, mas é uma coisa razoável, né? Você pode fazer um plano tirando da caixinha da promessa, está selecionado, para mostrar como é que é importante a escritura, mas como é importante você ir escolher aonde você vai ler para fazer um plano para levar a sua vida adiante. Você não pode ir de qualquer jeito, nem mesmo com a Bíblia. Olha, o Senhor mandou abrir aqui, pode não dar certo. Ali está um homem, é um executivo moderno, uma pasta, ele vai fazer negócio e não sabe, está pensando para onde ir, né? Porque você traça os planos, mas às vezes chega na curva do rio, num lugar, ele bifurca, cria duas opções. É difícil. Meus caminhos são muitos, meus caminhos. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. É o texto. Olha esse caminho, uma ponte, literalmente uma pinguela, mas ela está assim no meio de um lugar tão bonito. Não sei se existe isso, uma ponte tão bonita, mas parece estar suspensa. São outra ideia de caminhos ladeada por árvores. É bom caminhar assim, né? Você já caminhava agora no fim do ano, em Alphaville, uma turma que estava com a gente, e caminhamos 1h30. Tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos, Salmo 119.
caminhos com curvas. Finish. Muito bem. Agora vamos pensar no texto para a nossa edificação, nesse começo de uma etapa. Se eu colocar para vocês assim uma proposta de uma visão ou de uma consideração mental, ou de um pensamento, ou de algo que você possa projetar na sua vida como uma probabilidade e como algo que você deseja, mas se eu quiser fazer essa proposta para você e logo em seguida disser assim: olha, se você me der R$153, que equivale a 153 peixes supostamente pescados no mar da Galileia pelos discípulos, quando Jesus chega ali para falar com eles, se eu lhe disser assim: olha, Jesus deu essa ordem e eles pescaram 153 grandes peixes, e eu induzi vocês a me dar a cada um R$153, para que esse milagre de alguma forma aconteça na sua vida, em que os peixes não sejam mais peixes, mas sejam carros, pérolas de ouro, diamantes, ou uma fazenda, ou muitas riquezas, eu estaria sendo mercenário. Eu estaria sendo conduzido por o que Paulo disse que não deve ser conduzido, que é a sorte da ganância, aquele desejo desmedido, indevido, por dinheiro. Quer dizer, quando a pessoa pega o texto e faz esse trampolim estranho para que você seja convencido de que se você der R$153, que parece que se representa aqueles 153 peixes, e se você fizer isso, mesmo lhe dará alguma coisa, eu estaria sendo aquilo que a Bíblia diz como o mestre não fiel, ou então os falsos mestres. Uma das características dos falsos mestres era fazer essa distorção, torcer o texto com o propósito de arrecadar, por exemplo. Você me conhece, eu não consigo fazer esse tipo de negócio, eu me sinto mal. Evidentemente que a pessoa que é fiel é muito importante, né? E a igreja vive assim mesmo, mas é muito estranho quando isso passa a ser uma coisa, a primeira ordem, a primeira coisa, a mais importante e o grande milagre. Eu não acredito nisso. Então, como foi pregado agora na introdução, referência às ofertas, pela pastora Verônica colocou muito bem, não é por sorte da ganância. Então, se eu fizer isso, eu estou fazendo um apelo pela sorte da ganância. Mas se vocês se acostumarem com isso, vocês também se transformam em pessoas guiadas pela sorte da ganância, a mesma coisa. Tal pregador e tal os ouvintes se tornam também avarentos. Se vocês forem convencidos de uma técnica assim, se vocês forem convencidos de uma prática assim, de uma forma de conseguir coisas assim, vocês se transformam em avarentos. Vocês vão fazer com avareza. Vocês podem dar grandes ofertas até, mas vão ser com avareza. E se você não fizer por amor, então o que adianta? Se não tiver amor, diz: nada serei. Serei como um sino que retinha em que eu dei quanto quiser. Então, é importante que você entenda que essas coisas são os meios da graça de Deus, e que você pode avançar na sua vida social, você pode avançar na sua vida espiritual, você pode avançar, você pode ter saúde, você pode almejar todas as coisas e não ser avarento, mas ser uma pessoa feliz. Muito bom, muito bem. Então agora nós vamos examinar o texto no seu sentido, na sua exposição exegética, né? O que é que significa essas palavras
que o sábio colocou aqui no capítulo 16, versículo 9, em que ele já começa introduzindo um pensamento sobre a alma, em que as inclinações da alma pertencem ao homem. A alma é leve, diferente de nefesh. Leve é alma no sentido que você usa ela de forma poética. Por exemplo, a inclinação do coração é leve, não é nefesh. Nefesh é o homem, o corpo, a alma, o apetite, etc. O homem integral. Mas leve é a alma do homem, é o interior do homem. Leve. Então, o sábio começa a mostrar a importância que tem a alma, porque na alma que seria mais ou menos uma usina onde Deus trabalha. É onde existe o processo cíclico dos acontecimentos da sua vida. Os acontecimentos da sua vida começam no leve, na alma, no psique, no interior, no íntimo, a priori, eternamente, no íntimo, escondido, no recôndito do coração, e etc. Isso tudo é para falar da alma, do que tem de você, naquilo que você não sabe definir muito bem o íntimo das coisas. Fernando Pessoa dizia: como é que você vai definir o íntimo das coisas? Seria como levar um copo à fonte das águas, dizia o poeta. São metáforas, mas são verdades, porque você se sente alma. Bom, se você deixar de se sentir alma, você deixou de existir. Então isso é muito importante, que você se sinta assim, uma alma, um leve, um interior. Então o poeta, o sábio do livro de Provérbios, ele começa falando da inclinação da alma, logo no versículo 1, né? Ele diz: as inclinações da alma pertencem ao homem. Algumas Bíblias traduzem a questão da visão, que ele diz que o homem ele pensa as suas visões, ele tem os seus planos, mas é Deus quem faz os ajustes. Então o homem tem os seus planos. Tem uma versão muito interessante, que é a versão da Bíblia francesa, que ela diz que o homem medita a sua visão. E isso é uma coisa muito interessante, porque meditar faz parte da razão, da mente. Então ele traduz o chachado, que é diferente do chazon. Chazon é a perspectiva divina, a visão de Deus, como Deus te dá uma visão bem espiritual das coisas de Deus, e das coisas para Deus, e de como ser para Deus, seria o chazon. Mas o chachado é uma coisa diferente, é o homem em si, é você mesmo fazendo os seus pensamentos. Você pensa assim: não, mas não seria uma coisa assim errada eu fazer um pensamento diferente do pensamento de Deus? Não é errado, porque também você não pode fazer os seus pensamentos igual ao pensamento de Deus. Até a Bíblia diz que meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não tem como. Nós somos seres mortais e fazemos nossos pensamentos. E essa chachado significa também considerações. É isso que você fez no começo do ano. É isso que você fez caminhando, você lendo, você pensando na sua empresa, na sua casa, ou pensando, enfim, na sua vida, na sua existência, diante das coisas, dos fenômenos, do progresso. Inserido nesse contexto de progresso, você pode se tornar uma ilha de miséria e de pobreza e se ausentar da participação do progresso que é comum para todas as nações. As nações progrediram. Aqui escreveu um livro americano, A Abundância das Nações. Existe uma abundância das nações, na qual você está inserido. Você participa ou não. Você pode estar inserido, trabalhando nisso, com isso, para os outros, ou você simplesmente dizer: não, eu vou ser da teologia do São Francisco de Assis, né? E nós vamos cantar esse hino, não sei se vamos, não, no bonito de São Francisco de Assis. E ser pobre por vocação e pobre por escolha, por opção. Alguém faça. No mundo moderno, praticamente isso não existe, a não ser para aquelas ordens da Igreja Católica, especialmente a franciscana, onde as pessoas vão mesmo porque querem se afastar de tudo que existe no mundo e vai para lá. Fora isso,
Ou você se insere num contexto da prosperidade e luta e sonha, ou você fica à margem da sociedade como perdedor. Isso não é mais importante para o cristão ser perdedor e viver triste sem. Não é. Mas também não pode viver como um sórdido, ganancioso, que é aquele desejo só de ter dinheiro, qualquer coisa assim. Bem, então você percebe que quando ele começa a falar das inclinações do homem, porque uma coisa é a inclinação do homem e outra os pensamentos de Deus. Nós não somos, mas eu gostaria de ter os pensamentos de Deus. Você gostaria, eu também gostaria, mas ninguém tem. Mas nós temos nossos pensamentos, porque Deus nos fez pessoas humanas e isso é tão bom, que Deus nos deu essa liberdade. Eu acho bom que Deus me deu liberdade. Eu acho ótimo. Eu não gostaria de pensar exatamente os pensamentos de Deus, simplesmente porque eu seria um robô. E eu teria que pensar de uma forma que eu não sei porque estou pensando, porque eu sou programado para pensar aquilo que eu penso. Eu acho que seria uma coisa meio louca. Eu quero a liberdade, porque na liberdade eu vou escolher pensar. Pertence ao homem essa questão da inclinação dos pensamentos, das meditações, dos sonhos, dos planos. Por isso que é traduzido também o plano. Então o plano começa na alma. Ele nasce na alma a priori, antes de se apresentar ao mundo, antes de ser visível, antes que ele possa ser contemplado por outros e até por você mesmo. Ele está oculto na sua mente, no seu íntimo. Mas é ali que você faz seus planos. Você pensa seus planos. Você pensa um plano e depois, como disse a versão francesa, você medita na sua visão, onde traduz a palavra hebraica para visão, mas também não é inadequado, pode ser também visão, a visão do homem, aquilo que o homem vai andando em busca. Chesterton dizia, Gilbert K. Chesterton, ele disse o seguinte: o ser humano, especialmente o homem moderno, ele vive com a sua mente, no mínimo, nos meados da semana que vem. É assim mesmo. Nós estamos aqui, estamos prestando atenção, mas quando nós terminarmos e quando entramos no dia a dia, você começa a pensar, como disse Gilbert, nos meados da semana que vem. Você tem um plano na sua mente, você desenha ele, por isso que se fala também como se fosse uma pintura. Você desenha isso, você tem uma pintura do seu futuro, você trabalha no seu futuro, seja em cargos, seja em progresso, de qualquer forma, mas você tem na sua alma um desenho do seu futuro, uma matriz que vai gerir a sua vida. Por isso que é importante cuidar disso, porque essa matriz é que vai gerir a sua vida toda a sua vida, em tudo mesmo que você faz, em tudo, na sua vida casado, no filho que vai nascer, não é possível. O Ulisses está pensando, não está? Todos nós pensamos. Você vê um desenho, você está até vendo o acontecimento. E tem uma coisa importante, você tem que trabalhar com essa visão, para que ela seja melhor, seja perfeita, seja sem muitas tribulações. Você diz, a vida passa por tribulações, é verdade? E passar bem, passar vencendo, não é passar sofrendo ela sem solução. Você trabalha com isso, e você pode até chegar a melhorar essa pintura que está na sua alma, como um DNA, como uma força motriz, como uma potência, como algo que vai gerir o seu futuro. O seu futuro começa dentro da alma, no leito, no coração. As pessoas falam coração. Por isso que o judeu, o hebraico, pega essa palavra poética como leito para trabalhar as emoções. Já começa assim, né? As emoções do homem, as emoções pertencem ao homem. Então, o que acontece é o seguinte também, é que nesse processo, nesse ciclo, né? Esse processo cíclico, porque
ser uma circunferência como um quadrado, mas vamos trabalhar com a circunferência, né? Quadrado eu não gosto muito. Mas a circunferência, e dentro da circunferência você encontra ângulos, tá? Na geometria você vai encontrar ângulos, você desenhar linhas perpendiculares. Então, se você desenhar uma linha perpendicular, por exemplo, uma linha reta que vem vertical e uma no horizontal, você vai ter um ângulo de 90 graus, não é verdade? Se você tiver um quadrado, ele teria 360 graus, 90, 90, 90 e 90. Se tiver uma circunferência, você traçar linhas, você vai terminar achando 360 graus, que é fechada. Então, como você, como ser humano e como um cristão, você está sujeito a, e também pode também não querer. Mas se você busca Deus, você é alguém que crê em Deus. Então você, de uma certa forma, você entra num barco, vai entrar em movimento no meio das águas, não é? Jesus sabia quando tinha que ir o barco. E sabia onde estavam os peixes, por exemplo. Então um barco, ele no porto, ele está seguro. Mas um barco foi feito para isso? Para ficar no porto? Não, foi feito para navegar. Então você tem que navegar. O barco está esperando você. Você tem que entrar no barco. E você tem que conduzir o barco. Não deixar o barco te conduzir. Não é como canta o poeta brasileiro, deixa a vida me levar. Não, não é. É você que leva a vida. Deixa a vida me levar é se entregar ao acaso, ao fortuito. Seja lá como for, será. Não precisa ser assim. Evidentemente que as contingências do seja lá como for, do Let It Be, da música do Beatles, deixa aí, ela está por aí. Mas não temos necessariamente que tenhamos que nos submeter a Let It Be. Deixa aí, deixa assim, deixa estar, deixa vir. Não. Nós vamos trabalhar nesse barco, conduzir o barco até nos seus detalhes. A ver, tem que ter 2 remos, eu não tenho um remo só. Né? Então, é cuidar do barco. Então, quando surge essa questão, se você pensar numa linha perpendicular, encontrar no outro ponto, vai dar 90 graus. Então, nós temos 270 graus sobrando. Nos 90 graus é onde está o ledo, né? A alma. É ali a usinagem, o processamento das suas ideias com, digamos assim, com o toque divino. Deus vai estar ali. Tem uma Bíblia que eu comprei, fazia tempo que eu não ia na livraria do Cássio, mas essa semana, os 40 precisava comprar uma capa de livro, não precisava. Fui lá. Aí ele gostou muito do fui lá. Lá, se viu tudo. E tinha uma Bíblia interessante. A gente fica pensando, às vezes eu sou meio crítico nessa questão de Bíblia. Eu não gosto de Bíblia da promessa, Bíblia da mulher, Bíblia do vovô, Bíblia da criança, Bíblia da prosperidade. Não é possível. Eu não compro nenhuma dessas Bíblias. Se tiver aí, pode até dar, mas nem dada não é interessante. Não é? Mas tinha uma Bíblia comentada do Jim Swaggart. E ele diz assim, que a questão desse versículo diz que a questão de Deus cuidar de você, e Deus cuida dos seus passos, é uma coisa maravilhosa, incomparável com qualquer coisa. De fato, é muita coisa. É tão profundo esse versículo, quando se fala dessa questão que Deus cuida dos seus passos, então que Deus cuida de você pessoalmente, que é uma coisa que você tem dúvida. Se você acreditar plenamente e for um pouco pentecostal, você começa a tremer. Porque é muita coisa que Deus está. É a questão da imanência. Porque essa é a nossa luta. Então, a imanência em Deus está ali. E às vezes as pessoas exageram, e Deus está em tudo, em todo lugar, como está no livro, falava de tudo está cheio de deuses. Os pré-socráticos, e essa imanência dos pré-socráticos transforma-se então no panteísmo, que Deus está em todas as coisas e tudo é Deus.
Então, os protestantes falam, não, mas isso é possível, então é transcendência, Deus está muito além, fora de nós, inacessível. Aí nós ficamos nesses dois extremos. Nós então andamos pelo meio. Nós temos a imanência, mas tem a transcendência. A imanência é exatamente esse momento, de certa forma transcendental, quando Deus, aí vamos dizer, seria o Espírito Santo, Jesus disse que estaria conosco, que vai lidar com as nossas inclinações e os nossos planos. É ali que Deus entra, a imanência. Deus, ou o Espírito Santo, tocando nos seus planos. Que a palavra achar, ela também significa entrelaçar, entende? Ou misturar coisas. E plano é realmente isso. Você faz um entrelaçamento de coisas, de projetos. Se você fizer um plano e traçar linhas, você vai traçar linhas que se cruzam, não é verdade? De gastos, ganhos, planos, projetos, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer ali, detalhes. E é interessante orar pelos detalhes. Detalhes é muito importante. Eu lembro de uma história do povo de show, quando ele pede ao Senhor uma bicicleta, né? Ele pede, todo mundo deve lembrar dessa história, né? Então o Senhor fala para ele, então você pediu uma bicicleta, mas tem umas 100 marcas. Qual marca que é essa bicicleta? Qual é a cor? Aí ele faz os detalhes dessa cor, assim, com freio e tal, farol. Veio do jeitinho que ele pediu. Isso de fato, ele trabalhava muito, ele também os orientais, com a terceira dimensão. Essa na verdade é a terceira ou quarta dimensão da fé. Quando você lê no texto desse encontro da linha vertical com a horizontal, entre o divino e o humano. Já se vem então uma luz divina, encontra aqui no ponto onde se encontra, é ali que está o que o texto hebraico fala do Tis'ad. Tis'ad é exatamente cuidar, dirigir, mas tem um significado muito interessante nessa palavra, que significa manter o ritmo. Então o que faz, digamos, o Espírito Santo? Você faz um plano, quando nós fazemos um plano, nós fazemos sempre, nosso plano é o plano da urgência, não é verdade? Nós queremos fazer o plano agora, hoje, e amanhã está tudo prontinho. Mas claro, tem que estar prontinho, é Deus que vai cuidar, porque tem que demorar muito, 360 dias. Eu vou pensar hoje, amanhã eu quero tudo ali, porque Deus é poderoso, Ele pode fazer um milagre, mas não é assim. Geralmente Deus trabalha a médio e longo prazo, não que Ele precise por necessidade, mas eu acredito que é para o nosso bem. As coisas vão acontecendo, e acontece inexoravelmente, é inexorável, acontece todas as coisas, acontece também o fim de todas as coisas. Mas quando então tem esse encontro, existe ali uma intervenção divina nos planos que você fez. Você faz um plano e diz que é um plano no caminho, né? O caminho no hebraico é direto. Eu tenho um amigo na Inglaterra que até pregou aqui, ele era da igreja onde esse meu amigo era presidente, lá na Inglaterra, na igreja do rei, King Church. Eu dei uma aula lá no seminário deles, e eles vieram pregar aqui, e ele chamava direct, que é caminho. As pessoas põem uns nomes interessantes, direct, às vezes derivativo, drac. Então o direct é o caminho é sempre uma questão de movimento. O caminho quando ele apresenta, ele vem do verbo caminhar, ele se traduz por movimentos, não que ele se mexa sozinho, mas o caminho só é caminho quando você entra nele, senão ele fica uma coisa abstrata. Se você vai caminhar no carro, você pode pensar o caminho e pensar como ele é, mas ele é abstrato. Mas se você entrar nele, ele se transforma em concreto. Então ele deixa de ser verbo, você vai se virar um substantivo. Então você está dentro de uma coisa relacionada à existência, substância. Aí você entra num caminho, você traçou os seus planos, e você começa a caminhar nele. E quando você começa então a desenvolver os seus planos, é que acontece o ritmo. Digamos que você vai fazer então uma caminhada, não, cara?
Você foi na nossa caminhada, né? Ele é o mestre na caminhada. Mas foi o André que ganhou. O André foi e voltou e não cansou. Você pode dar o passo assim, correr, né? Devagar e tal. Quem faz isso quando você traça os planos é Deus. É o Espírito Santo que vai dar o ritmo na sua caminhada. Digamos que você vai fazer um bom negócio, então você vai fazer, às vezes você erra também, né? E às vezes você pensa assim, será que vai? Mas pode estar errado, pode não estar. Pode dar mudanças no governo, né? E aí você pensa, bom, vou fazer isso, mas o governo parece que está ali como um lobo atrás na curva. Lembra no tempo do Paulo de Melo? Quantas pessoas? Então você faz o plano e Deus dá o ritmo. E você vai caminhando no ritmo. Por isso que chama-se então no provérbio, diz que Deus guiará os passos. Se você for ver, é uma simetria, né? Nos 90 graus que acontece o fenômeno da intervenção divina, ou do toque divino nos seus planos, nos 90 graus, do encontro com a luz divina e você, o ser humano. Aonde foi o encontro, é ali aonde começa a gestão divina. Mas não é só divina, é uma cooperação. Por isso que nós lemos nos textos que de Deus nós somos cooperadores. Cooperamos com Deus. Será que Deus não pensa assim que nós somos com Ele cooperadores? Porque Ele, se você tem um cooperador divino, o que você pensa? Ah não, eu prefiro que Ele faça tudo. Você pensa. Mas Ele diz que não, você tem que fazer também. E daí, cooperamos com Deus e Deus coopera conosco. Não aparece uma sociedade em que Deus coopera com você? É uma coisa, aí vem esse pensamento do caminho, esse pensamento que sai dessa ação de Deus, conduzindo os seus passos, é uma coisa transcendental. Mas por outro lado é uma coisa da imanência, que Deus está ali. Mas você não percebe, é como se você não percebesse. Você sabe, de vez em quando você é surpreendido e diz assim, olha só. E às vezes tem gente que fala assim, nesse caso mesmo só Deus. Qual é o caso que não é Deus? Né? Irmão, olha, eu fiz um apelo, só Deus, irmão. Irmão, todas as vezes é Deus. Não é assim, dessa vez foi Deus. Não, é todas as vezes. Fica estranho a pessoa falar isso, né? Eu vi, tem irmãos que falam assim, né? Não, mas só Deus mesmo. Mas é sempre Ele. Se você está com Ele, está sempre Ele. Então Ele está dirigindo os seus passos no caminho. Não mais no caminho abstrato, mas no caminho concreto, em que você sente você caminhando, sente o vento soprar, como uma caminhada mesmo. Você pensa em fazer uma caminhada e tal, vamos fazer uma caminhada, vamos. E as pessoas vão. Quando você vai, você percebe os movimentos. Você andando, você pensando, você indo, depois você voltando. E você faz muita coisa na caminhada, né? Então Deus está agindo ali. E se você não for, você não deu oportunidade para Deus agir. Deus agiu sobre o nada na criação do mundo, mas se você não pode achar que Deus tem que agir sobre o seu nada, porque você não quer pensar em nada, não quer projetar nada, você quer se entregar ao sabor da contingência, da casualidade, do que foi será. Não, você precisa se entregar a essa vontade indefinida, uma coisa, vai acontecer o que acontecer. Não, Deus não quer assim. Deus, Ottman disse uma vez uma palavra interessante, que Deus é uma coisa assim, entre aspas, que Deus se autolimita quando cria o homem, porque se tornou sócio do homem, entre aspas, evidentemente que Deus não se limita, mas na questão da nossa vontade, das nossas considerações a respeito de nós mesmos, dos outros, das coisas, Deus nos faz de sócio. Deus leva em conta o homem em tão alta consideração que se
se digna a vir até nós. É por isso que Jesus disse que enviará o seu Espírito. É uma coisa assim, digamos, de uma certa humilhação divina. Vamos fazer uma comparação. Se você tivesse uma pessoa que trabalhasse para você e fosse muito pobre, certo? Uma pessoa que passa roupa para você, que vive daquilo, né? Um pouquinho de dinheiro e tal. E essa pessoa acha que você é muito importante, né? Ela acha assim que, eu não mereço nada. Eu só passo roupa, eu só limpo o chão da sua casa. E que acha que você é importante. E um dia você diz assim, olha, senta aqui na mesa, vamos comer junto. Essa pessoa diz, o que é isso? Eu sou digna disso? Aí você diz assim, então Deus quando vem, você diz assim, mas eu sou digno disso. E por isso que é uma maravilha. Porque Deus se compraz, ou o Espírito Santo enviado por Jesus, se compraz em tocar nos seus planos. Para que ele melhore, para que ele seja melhor. Isso também, planos, essa palavra equivale também ao seu desejo, aos seus planos, o que você quer, certo? O que você não quer também, certo? E tal. Que vai se entrelaçando entre as suas ideias, que são, digamos, deficitárias, são falhas, e as ideias de Deus, se é que possamos dizer ideia de Deus, né? Mas, entre aspas, porque eu acho que Deus tem uma ideia, parece que ele é a pura ideia, essa plenitude de Deus nos deixa em dificuldade de dizer, Deus pensa, Deus pensou, Deus sonhou, não dá. Então essa presença divina, dessa ação divina nessa invasão do tempo, onde o tempo fica à disposição de Deus, por exemplo, o Espírito Santo, quando vai no seu plano, ele faz e pode inserir movimentos em que sabe onde está o futuro, passado, direita, esquerda, para que o seu plano, onde você não sabe os detalhes, onde está às vezes um problema, o Espírito Santo intervém nos detalhes, e aquele entrelaçamento da visão, ou das considerações que você tem com respeito aos seus planos, as considerações se tornam, digamos assim, perfeitas. É um plano perfeito para tudo que você fizer. Então, quando você vê esses significados dessas palavras da alma, do caminho, do cuidado de Deus em relação à sua vida, você pode realmente pensar, como diz a observação de algumas Bíblias, como diz a Bíblia do Jim Swaggart. Muito interessante. Ele comentou a Bíblia toda. Eu falei, eu não teria essa disposição. Toda quase. É uma coisa incrível o trabalho dele. E então ele diz que isso é maravilhoso, saber que Deus cuida das suas considerações, dos seus pensamentos, dos seus planos. O seu plano. Isso, quando você tem então um plano feito, por exemplo, você vê essas linhas, uma circunferência, você tem o layout. Layout é um plano completo. Está pronto. Essa situação, você quando está pensando, às vezes está num vale, né? Mas quem está num vale e tem a direção de Deus, vai para a montanha, não vai ficar no vale perdendo. Ele vai para a montanha. Por quê? Porque ele deixa Deus agir nos seus negócios, por exemplo. Não é por mera casualidade que os Estados Unidos é uma potência, que o PIB deles são talvez 3 trilhões. Não é fácil uma economia dessa ir lá no chão. É muita coisa. Quem são esse povo? Com todos os defeitos que tem. Um povo que sabe pensar. Já começou pensando certo. E isso produz coisas certas. São exemplos que nós temos que seguir nas coisas boas. Então nós temos que ter, quando nós temos então um plano, é como se tivesse um layout prontinho. Está ali. E você ora. E você vai fazer acontecer. É como a educação, por exemplo.
não é só um material fornecido que você vai juntando na mente, mas educação é pôr fogo naquilo, quer dizer, fogo no sentido de incendiar. Não é assim que Paulo diz para Timóteo: aviva o dom de Deus que está em ti, quer dizer, tenha fogo no dom, deixa ele acontecer, deixa ele pegar fogo, flama, chamas. Então aí está um quadro para o ano que começa. Às vezes essas oportunidades como essa que você tem não são para muita gente, mas você é um privilegiado. Estou te dando uma informação muito importante, te dando informações de vida, porque a própria existência de uma vida abundante, irmão, consiste em viver bem, ser feliz. Isso é nosso, é dos cristãos. Cristão não é para andar cabeça baixa, roupa rasgada, sapato furado e Fusca 66, 66. Acabou isso, já era. Não precisa ser assim. Se você tiver a sua visão organizada, você tem que ser uma pessoa agendada, para não ter muitas falhas no plano. É como a curva do rio, aquela mensagem que nós pregamos sobre a curva do rio, onde quando vai fazer a curva, Deus está ali para acertar, senão você bate no barranco. E a mesma coisa na questão do Tissaad, quando Deus então dá o ritmo para que você vá de glória em glória. Ou então talvez os poetas cantam isso, como de Coco que partiu, né? Então ele diz assim, que há muitas montanhas no caminho, mas nós escalamos cada degrau a cada dia. Não é interessante? Cada dia você escala um degrau. Então é uma coisa, cada dia você dá um passo. Digamos que é um passo a cada dia, mas é esse passo sustentado por esse cuidado especial. Não é? Se você tem um plano de ocupar um espaço, igual os jovens têm plano. O jovem que não tem plano, já está ficando muito ruim, já não está mais jovem. Jovem que tem plano. O jovem é aquele que não tem cumplicidade com o atraso do mundo. Disse José Engenheiro, um poeta argentino, um filósofo argentino, talvez o maior filósofo da América Latina, um filósofo teórico. Fernando Henrique é um grande pensador, mas ele é um teórico, e as pessoas precisam muito de teórico, das teorias. Nem sempre a prática resolve, tem que ter uma teoria. Quando você lê o texto aqui, de Provérbio, ou qualquer parte da Bíblia, é uma teoria. Você pode ler e não ver nada, não sentir nada, e depois pensar que talvez não sirva para nada. Mas é muita coisa. Mas se você vai ler com um propósito, e se você vai ler pensando no que está lendo, e naquilo que vai produzir uma certa influência na sua vida, aí você pode ter certeza de que vai começar a mudar, que vai ter mudança. Quando você lê, você começa a perceber. E se você lê um verso de Fernando Pessoa que fala da não existência de Deus, ou de um ateísmo prático, teórico, você tem resistência para isso aqui não me serve, Fernando, eu vou noutra. E tem coisas bonitas, onde ele fala do íntimo. O que é o íntimo? O que é a coisa mais íntima? Ele falou, talvez não tenha significado nenhum, porque do ponto de vista do agnosticismo, o íntimo é praticamente um nada. É aquela questão da subjetividade pura do ser humano, um niilismo absoluto, um nada. Mas do ponto de vista da fé de Cristo, de Deus, do Espírito Santo, o íntimo é a primeira substância na sua vida. É a substância, é algo assim, não é uma teoria, um pensamento vago. O pensamento vago é para os agnósticos. Para você, o íntimo
é uma substância. A alma existe em você. Você é, antes de tudo, uma alma. E é nela que Deus processa esses eventos muito importantes na nossa vida. E se nós soubermos trabalhar conosco mesmo, né? Se nós conhecermos nós mesmos e trabalharmos adequadamente, né? Conversando com pessoas que pensam assim, com pessoas que têm fé, você não será um homem medíocre, que atravessa o mundo como um transfuga, apaga acende, mas você será uma pessoa digna, uma pessoa de cabeça erguida, um cristão que está olhando para frente, um cristão, um vencedor. Não é uma pessoa precipitada, porque acontece que as pessoas podem se precipitar até nos seus planos. Você tem que submeter os seus planos ao Espírito Santo e às vezes a pessoas, com conversa, qualquer um assunto. Você pensa que eu não faço isso? Eu faço muito, eu converso, pergunto uma coisa, eu sei. A pessoa não sabe por que eu estou perguntando, mas eu sei. E eu vou sempre aprendendo. Então você compartilha, evidentemente, com pessoas de fé. E você vai ficando robusto, forte. E você vai sendo aquilo que você quer ser, vencedor. Vencedor é vencer mesmo. Mas para vencer, é preciso conhecer. É a questão que nós pregamos no dar, conhecer. O que é isso? O que é a alma? E o que se processa nela? Se você pensar isso, você diz assim: o que é que eu processo na minha alma? Deus quer que você processe na sua alma um processo cíclico de vitória. Por que Deus se interessaria em você ser a pessoa fragilizada, destruída, e que desce a aparência para os outros de uma piedade? Todo mundo olhar para você e diz: ai, coitadinho. Por quê? E você diz assim: ó, sou o pobrezinho do Senhor, o coitadinho de Jesus. Não tem que ser o coitadinho de Jesus. Você tem que ser um vencedor de Jesus, um soldado da frente, uma pessoa que sabe o que está lutando, e também sabe que Jesus te ama. Não tem que ter medo. Se você confia nele e sabe: ó, Jesus é bom. E Jesus tem os seus meios. Não é um processo, digamos, meramente espontâneo do milagre. Olha, eu quero um milagre todo dia. Eu quero dizer para você que quando você tem plano e está em sociedade com Deus, o Espírito Santo age nos seus planos, não é propriamente um milagre. É o dia a dia da vida do cristão. Tem milagre, é aquela coisa extraordinária, é um negócio que o médico falou que não tem cura e você foi curado. É uma coisa assim que, milagre. Isso acontece, mas não é todo dia que acontece milagre. Por isso que é milagre. Mas a vida normal, a vida shalom, que shalom significa paz e prosperidade. Shalom. Ela vem dessas contingências, do conhecimento do lendo e da alma que você tem, que Deus processa nela. E você tem que abrir a alma para Deus processar isso. Por isso que a versão francesa diz: medite as suas considerações. O Espírito Santo vai fazer meditar, processar. E você começa, aqui se transforma numa realidade. Uma realidade. Nós vivemos e somos felizes. Escreva qualquer coisa que você pensa para este ano no papel e vão ficar de pé. E Deus infinito cuidar disso, tem interesse por isso, isso que é a maravilha, é maravilhoso. E Deus se dispõe a fazer isso, não é? Que se interessa por inclinações humanas. A pessoa assim, olha, acho que Deus não tem que interessar por isso. Você já pensou se fosse assim? Nós seríamos criaturas desprezíveis, pior que o ateu, que não tínhamos uma fé imaginária, né? Do nada, mas nós trabalhamos com valores, categorias importantes, substâncias, coisas reais. Nós somos a igreja, o povo de Deus é o povo da transcendência.
e da Indonésia. Deus está conosco. Nós vamos cantar um hino.